Segunda Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós leremos alguns versículos. Glória a Deus. Uma de tantas belíssimas passagens e de um agir de Deus, do mover de Deus sobrenatural. Esta história do rei Josafá é uma delas. Amém? Amém. Segunda Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que assistiam diante do rei, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Asjazon, Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão teu ungido? Habitaram nela e nela edificaram um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo ou peste ou fome, nós nos apresentaríamos diante do Senhor, diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para pelejar contra nós, para nos colocar fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. O versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor
pôs uma emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e os desembarataram. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Amém? Amém. Até aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor nos fala aqui do rei Josafá. O rei Josafá foi um homem muito bem sucedido durante o seu reinado. O rei Josafá foi filho do rei Asa, que também foi um rei que teve um bom reinado. E Josafá, o nome de Josafá, a tradução de Josafá quer dizer Jeová é o juiz. E Josafá, ele foi o quarto rei do reino de Judá. E ele reinou durante 25 anos sobre Judá. E durante o reinado do rei Josafá, ele teve grandes combates, um grande combate. E o principal combate que ele teve ali naquela região foi contra a idolatria. Na época, o rei Acabe, que era rei de Israel, ele fez uma aliança com Josafá, porque ele precisava de um aliado político para estar junto com ele na guerra. Mas Josafá, ele teve uma diferença muito grande. Eles tiveram uma aliança política, o filho de Josafá casou com a filha de Jezabel e do rei Acabe, mas Josafá, em momento algum, ele se deixou contaminar com a idolatria do rei Acabe e com a idolatria de Jezabel. Esse foi um fato que chama muito a atenção para o reinado do rei Josafá. Ele, o tempo todo no seu reinado, nesses 25 anos que ele reinou sobre Judá, ele combateu a idolatria, que era muito grande ali naquela região. Ele destruiu os altos, quebrou as estátuas e tudo ali que não pertencia ao Senhor. Ele colocou tudo por terra. E ele expunha, né? Ele colocava ali a lei do Senhor, a leitura da palavra do Senhor, a lei do Senhor, o estatuto do Senhor, ele espalhou por toda a terra ali de Judá durante os 25 anos que ele esteve ali reinando sobre o povo. E ele teve grandes conquistas, fez grandes conquistas militares, reformas políticas e reformas religiosas. E a gente pode ver, não só na vida do rei Josafá, o sucesso que ele teve, todo o sucesso do rei Josafá se deu porque ele buscava e confiava no Senhor. Amém? Amém. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós procuramos fazer a vontade do Senhor, dentro desta palavra aqui, nós temos sucesso, nós temos uma vida bem sucedida na presença do Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então o rei Josafá, 25 anos governando ali sobre Judá, e teve grandes sucessos. Grandes projetos do rei Josafá foram realizados por causa da fidelidade dele ao Senhor. Amém? Amém. Mas, queridos, com todo o sucesso que o rei Josafá teve, né, com todas as grandes vitórias que ele teve, mas ele não ficou livre de um problema. Né? Como todos nós temos conquista, temos vitórias, mas às vezes também nós nos deparamos com grandes problemas nas nossas vidas. Amém? Amém. Quem não tem problema aqui, não levanta a mão. Todos nós, né, temos um problema em alguma área das nossas vidas. E o rei Josafá também, ele teve um problema. E o qual deixou ele meio atordoado diante daquela situação. Foi o texto que nós lemos. Certa vez Josafá ali estava e ele recebe uma notícia e a notícia era o seguinte, que estavam vindo 3 povos contra ele. E esses povos eram um povo forte, eram os moabitas, que se juntou com os amonitas, que era um povo meio terrível, como diz o Sidney, era o catiço, esses 2 exércitos, se ajuntaram, ainda levaram um pouco do povo do Monte Seir, quer dizer, juntaram 3 povos para atacar o rei Josafá. E quando ele recebe essa notícia que o povo estava chegando para atacar Judá, e eles já estavam próximos, chega um lá, né, tem gente que gosta de dar notícia ruim, fala, olha, está vindo aí o povo dos Moabitas,
está vindo os amonitas, e ainda vem um povo do Monte Seir, e não estão longe não, já estão perto. E Josafá, diante daquela situação, ele teve medo, ele ficou abalado com aquela notícia, com o resultado da grande tragédia que ia acontecer. Porque ia ser uma destruição em massa do reino de Judá, de toda aquela terra ali. E Josafá, ele se abala com aquela notícia, com aquele problema que apareceu diante dele. E Josafá, ele começa a buscar o Senhor. Ele busca o Senhor. E algo também que eu gostaria de frisar. Ele busca o Senhor naquele momento. Mas temos que frisar bem. Josafá, ele já tinha uma vida com Deus. Ele já tinha uma vida com Deus. Mas naquele momento ali, o que ele faz? Ele se joga na presença do Senhor. E ele convoca o povo para orar, para jejuar. E fala que ele convoca toda a congregação, todas as cidades vizinhas ali a qual ele reinava. E chama todos, fala que até as crianças, as mulheres, os homens, todos se reuniram ali em Jerusalém, ali diante do templo, da casa do Senhor, para jejuar, para orar, para buscar o Senhor. E o interessante é que Josafá, ele cria na promessa do Senhor. E qual era essa promessa que o Senhor tinha feito? Quando o Senhor faz uma aliança com Salomão, lá no capítulo 7, do 2 Crônicas, capítulo 7, quando Salomão ele termina de fazer o templo, ele faz a casa dele e faz o templo do Senhor. Aí a palavra do Senhor fala que naquele momento ali, Salomão ele estava falando com Deus, fala que a casa se encheu da presença do Senhor. E o Senhor ele começa a falar com Salomão. E ele fala o seguinte: se vier peste sobre o meu povo, se o gafanhoto vier a consumir toda essa terra, e o Senhor ele começa a falar todas as tragédias que poderiam vir sobre a vida do povo. Aí tem uma vírgula e ele começa falando no versículo 17: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, e ele fala no final: então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E o Josafá, ele estava apegado nessa palavra que ele cita no versículo 9, e ele fala: olha, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaríamos diante da tua casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti, e tu nos livrarás no nosso momento de angústia. Josafá era um homem que ele tinha a vida com Deus, e ele estava ali, nesse momento aqui de dificuldade, daquele problema que ele estava passando, ele ajunta o povo ali, e ele cita esta passagem aqui, porque ele estava ali confiante, buscando um Deus confiante nas promessas do Senhor. Aleluias. E Josafá, ele cria na promessa do Senhor, e ele pôs ali através desta oração, ele começa adorando a Deus, e ele expõe o problema ali para Deus. E diante daquela oração, Josafá, ele se desmonta, ele tira toda aquela armadura de rei, e no fundo fica o que ali? Fica um homem, um ser humano frágil, e ele se mostra o que? Totalmente dependente de Deus. E é assim que nós temos que nos portar diante do Senhor. Né? Josafá, ele podia o quê? Confiar em todo o reinado que ele tinha. E a história nos conta que Josafá, ele tinha outros exércitos que era aliado dele. Ele podia fazer o quê? Mandar um mensageiro para Israel, falar: olha, eu estou precisando dos meus aliados políticos agora para combater a guerra junto comigo. Mas ele não fez isso. Ele buscou socorro em quem? No Senhor. Então ele tirou toda aquela armadura, todo aquele poder que ele tinha, e ele se humilhou diante do Senhor. E no versículo 13, que eu acho um dos mais belos versículos dessa passagem, ele fala o seguinte: porque em nós não há força para lutarmos com esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Versículo 12, perdão. Mas, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluias! Aleluias, glória a Deus. Esta é a história que se encontra aqui neste lugar. Um homem, um rei bem sucedido, que tinha grandes vitórias, grande conquista, mas que agora ele estava diante de um problema, que era um grande problema.
e que foi abalado diante daquela situação e que busca o Senhor, ele busca o Senhor intensamente. Um homem que acreditava, que ele cria nas promessas do Senhor. Um homem que diante daquela dificuldade, diante daquela situação, diante daquele grande problema, mas ele consegue adorar o Senhor diante daquele problema, diante daquela situação. Ele consegue juntar a multidão e consegue adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Josafá, ele adora o Senhor. E quando ele termina ali aquela oração, a história conta, a palavra do Senhor nos fala que o Espírito Santo do Senhor toma um levita, era um dos responsáveis pelo louvor, que era separado ali a família dos levitas, que cuidava do louvor, que cuidava da casa do Senhor. Fala que o Espírito Santo do Senhor, do versículo 14, toma Gesiel, e Gesiel fala, o Senhor fala através da boca daquele levita, e fala, ó, não temais e nem vos assusteis, porque essa luta não é sua, Josafá, mas essa luta é minha. Nessa peleja não tereis que pelejar, mas é eu que vou pelejar por vocês. Aleluias. E Josafá, ele obedece ao Senhor. Quando o Senhor, ele toma aquele levita ali, o Espírito Santo do Senhor, e dá essa palavra para o Josafá, ele recobra o ânimo dele. Ele recobra o ânimo dele e o povo se põe de pé. E aí no versículo 21, nós podemos ver que Josafá fez. Ele se pôs de pé, colocou os levitas com as suas vestes sagradas, as suas vestes de adoração, que se apresentavam no templo diante do Senhor, e fala que eles se colocam em posição de guerra. Em posição de guerra. E fala que os levitas vão à frente, eles vão adorando ao Senhor. O versículo 22, versículo 21. E fala que eles se colocam de pé com as suas vestes de adoração, suas vestes sagradas. E olha o que eles louvavam o Senhor. A parte B. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Olha que coisa mais linda. Né? E Josafá se coloca de pé, aquela multidão, os levitas na frente, com as suas vestes de adoração, de adorar o Senhor, e eles vão na frente cantando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias, glória a Deus. E no versículo 22 e 23, fala que enquanto eles cantavam, enquanto eles adoravam ao Senhor, fala que o Senhor preparou uma emboscada para os inimigos de Josafá no caminho. Olha só que interessante. Estavam indo 3 povos contra Josafá, que eram os moabitas, os amonitas e o povo do Monte Seir. Quando eles estavam lá em outro canto, lá adorando ao Senhor, marchando, e lá no meio do caminho, quando eles estavam vindo para destruir o povo de Judá, o que aconteceu no meio do caminho? Deus colocou algo no meio deles, que eles começaram a lutar contra eles mesmos. Os moabitas começaram a matar os amonitas, e depois que mataram ali, começaram a matar o povo do Monte Seir, até se acabarem uns com os outros. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz quando um homem, quando um ser humano coloca a sua confiança nele. Quando um ser humano busca ele de todo o coração. Quando um ser humano, um homem que tem compromisso com ele, confia nele, se humilha diante dele. Olha o que o Senhor faz. O Senhor, ele é capaz de destruir tudo por amor a você. Aleluia. Aleluias. E aquele exército que, tão temeroso, que tirou ali o sossego de Josafá, a ponto dele ali se sentir sem força, acabam sendo destruídos ali pelo poder do Senhor, enquanto eles adoravam ao Senhor. Amém? Esta é a história que se passa aqui do rei Josafá. E nós podemos ver ali grande livramento que o Senhor deu ao rei Josafá. E o que Deus quer falar conosco nesta noite, e o que Deus tem para nós nesta noite. Eu quero falar nesta noite sobre um Deus. Quando é que Deus faz um milagre? Pergunta para o seu irmão, quando é que Deus realiza um milagre? Quando? Quando é que Deus realiza um milagre? Primeira coisa que eu quero falar, primeiro ponto que eu quero falar para você nesta noite. Quando é que Deus realiza um milagre? Primeiro ponto, quando tem um problema fora do nosso alcance de resolver. Aleluia.
É aí que Deus entra em ação. Quando nós nos deparamos com um problema que nós não podemos resolver. Josafá, naquele momento ali, ele não podia resolver aquele problema. Ele não podia resolver aquela questão ali. Estava fora do controle de Josafá. Josafá, aquele rei que tinha ganhado grandes batalhas, que tinha saído para grandes pelejas e tinha tido grandes vitórias, agora estava ali um homem sem saber o que fazer e que não podia fazer nada porque não estava no controle das mãos dele. Você sabe, quando Deus entra para fazer um milagre na sua vida, na minha vida, quando foge do nosso controle. E o que está na tua vida que fugiu do teu controle? Qual é o problema que você está passando nesta noite que fugiu do teu controle? Você tem um problema que não está no teu controle, que você não pode resolver? Eu quero te falar nesta noite que tem um Deus que pode resolver o teu problema. Porque quando foge do nosso controle, quando nós não podemos resolver, é a hora que Ele entra em ação para o nome dEle ser glorificado. Aleluias, glória a Deus. Então, quando é que Deus realiza o milagre? Quando temos um problema que está fora do nosso controle, fora do nosso alcance. É aonde que Deus entra em ação. É quando o homem não pode fazer, como o rei Josafá declara no versículo 12, porque em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós. Você já está sem força com o seu problema? Você já não sabe mais como resolver o seu problema? Eu quero te dizer que Deus, Ele tem poder para realizar um grande milagre na sua vida. Aleluias. E te dar uma grande vitória em cima do problema que você está passando. Esse problema que já saiu do seu controle. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é soberano e tudo está no controle das mãos do Senhor. Amém? Todas as coisas estão no controle das mãos do Senhor. Todos os seres humanos, todas as nossas vidas estão no controle das mãos do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Segunda coisa também que nós podemos aprender com essa história do rei Josafá, com essa belíssima história, com esse grande agir de Deus na vida do rei Josafá. Quando é que o milagre, quando é que Deus faz, quando é que Deus realiza um milagre? É quando nós perdemos o ânimo. Quando nós perdemos a força. Queridos, tem problemas que nós passamos, tem problemas que ele vem para nos desmontar. Não é assim que a gente fala? Quando a gente depara assim com certa circunstância nas nossas vidas, eu creio que alguém já passou por um problema assim, eu já passei, às vezes você está passando por um problema assim, que minou as suas forças, minou a sua resistência. Parece que você desabou, parece que você não consegue e não sabe o que fazer, você não consegue reagir diante daquele problema. Foi o que aconteceu com Josafá. Aquele problema, aquela circunstância, aquela situação, ela veio para tirar o ânimo, para tirar a força de Josafá. E queridos, muitas das vezes nós passamos por problemas assim, que tira a nossa força, muitas das vezes tira até o nosso sono. Né? Às vezes você deita para dormir, você não consegue. Você dorme um pouquinho, quando você desperta, o seu corpo está ali, mas a sua mente está trabalhando, pensando no quê? No problema. Pensando naquela situação que você está passando, difícil, que você não sabe como resolver. E vai tirando até o seu sono, vai tirando a tua paz. Você está trabalhando, você está pensando naquele problema, você está pensando naquela situação. E você se sente ali totalmente... Não tem o que fazer diante daquela situação. Você totalmente ali, suas forças estão recobradas, sem força, sem ânimo e não consegue mais se colocar de pé diante daquela situação. É nesta hora que Deus realiza um milagre. É nesta hora, quando nós não estamos mais conseguindo ficar de pé diante daquela situação, não temos mais ânimo, não temos mais força. É ali que o Senhor entra em ação para realizar o milagre. Foi o que aconteceu com Josafá. Quando ele se coloca ali diante da congregação, que ele convoca todo o povo. E ele declara ali, olha, nós não podemos fazer nada. Mas o que eles podiam fazer, eles estavam fazendo. Adorando ao Senhor. Com a força que eles tinham, eles adoraram, exaltaram o nome do Senhor ali e confiaram no Senhor. E eu quero te dizer nesta noite,
diante do problema que está tirando o seu ânimo, que tirando as suas forças, essas circunstâncias que nós atravessamos nas nossas vidas, que vem tirar nossas forças, confia no Senhor. Confia no Senhor. Tem um pedacinho também aqui do versículo que o Josafá fala no versículo 9, a parte B. Ele fala o seguinte: na nossa angústia, tu nos ouvirás e nos livrará. Você já sentiu assim, angústia, como aquele momento assim que você está com um problema, que ele chega, parece que está te moendo por dentro, parece que está apertando o seu peito, o seu coração. Vocês já sentiram assim, esse momento de angústia? É assim que Josafá estava. É assim que o povo estava ali, sem força, angustiados, mas estavam ali clamando ao Senhor. Estavam ali clamando, esperando vir um grande livramento das mãos do Senhor. Porque eles não tinham o que fazer, mas o que eles podiam fazer, eles estavam fazendo, colocando diante do Senhor. Então, quando Deus faz um milagre, primeiro, é quando tem um problema que está fora do nosso alcance. Quando nós temos um problema que fugiu do nosso controle, não temos como resolver, é aí que Deus realiza o milagre. Segundo, quando nós perdemos o ânimo, quando nós perdemos as forças diante daquela circunstância que nós estamos passando, que nós estamos atravessando. É aí que Deus realiza o milagre. É como o Josafá faz. Mas aí você tem que abrir a sua boca e você tem que falar com o Senhor. Fala: Senhor, olha a situação que eu estou passando. Olha a circunstância que eu estou passando. Em mim não há força para vencer, para ficar de pé. Mas os meus olhos estão postos no Senhor. Olha o que Josafá fala: Senhor, em nós não há força para resistirmos, para lutarmos contra essa multidão. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluias, queridos. Quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, quando nós não desviamos os nossos olhos do Senhor, nós conseguimos milagre, nós conseguimos grandes vitórias nas nossas vidas, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Aleluias, glória a Deus. E queridos, diante da declaração daquele povo que estava sem força, o rei Josafá estava sem força, o Senhor responde à oração de Josafá. Aleluias, diante dessa busca dele. E terceira coisa que nós aprendemos também com o rei Josafá: quando o milagre acontece, quando é que Deus faz o milagre? Quando buscamos a Deus. Quando buscamos a Deus, o milagre acontece. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13, um pequeno versículo, mas muito forte, com muito poder. E ele diz o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Josafá, ele estava ali, buscando ao Senhor com todo o coração dele, com todo o ser dele, com todo o sentimento, com toda a alma dele. Ele estava ali buscando ao Senhor, junto com o povo ali. E queridos, é impossível, quando nós colocamos na presença do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando a gente se humilha ali diante de Deus. O que é se humilhar? É a gente falar: Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, mas eu estou aqui porque o Senhor é que pode todas as coisas. É a gente reconhecer que Deus é poderoso para tudo, para resolver seja qual for o problema. É realmente como fez o rei Josafá. Um homem que ele tinha, repetindo mais uma vez, aliados políticos, ele podia pedir ajuda para os exércitos ali, que ele tinha aliança política, mas o que ele fez? Ele buscou o Senhor. Quantas das vezes a gente está com um problema, a gente está passando por uma dificuldade, ao invés de nós buscarmos ao Senhor, o que a gente faz? A gente tenta uma ajuda com A, ajuda com B, ajuda com C, com o alfabeto inteiro. Mas aí, quando a gente não vê mais saída, a gente vai e corre para os pés do Senhor. Por que não diretamente já buscar o Senhor? Por que diretamente não fazer igual o rei Josafá? Já se pôr diante do Senhor e buscar o Senhor
de todo o coração. A palavra do Senhor, queridos, é promessa do Senhor. Aleluia. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Foi o que Josafá fez. E quando a nossa confiança é depositada em Deus, Ele nos leva a caminhar, Ele nos leva por um caminho de vitória. Aleluia. Aleluias, glória a Deus. Ele nos leva a um caminho de vitória. E essa confiança, queridos, ela deve ser permanente em todas as circunstâncias das nossas vidas. Nós temos que confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Em todo momento nós temos que depositar essa confiança no Senhor. Aleluias, glória a Deus. Josafá, ele não confiava no Senhor, não é só por aquele momento, não. Ele já tinha uma vida com Deus. Ele já tinha uma vida ali, ele já confiava no Senhor, ele tinha uma vida de vitórias. Por quê? Porque ele andava na presença do Senhor. Ele teve sucesso no reinado dele, por quê? Porque ele estava fazendo ali a vontade do Senhor. E não foi diferente nesse momento de dificuldade. Não foi diferente naquela circunstância que estava toda contrária ali ao rei Josafá. O que ele fez? Ele buscou ao Senhor. Então, quando nós trilhamos, quando nós caminhamos, né, num caminho de busca na presença do Senhor, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor, Ele nos entrega a vitória nas nossas mãos. E Ele realiza milagres. Aquilo que é impossível aos olhos do ser humano é o que Deus faz para nós. Glória a Deus. É impossível, mas Deus pode. Glória a Deus. Obrigado, tem até uma palavra, eu acho que é o pastor daquele grupo Trazendo a Arca, tem uma mensagem muito bonita do pastor Marcos Gregório. E ele diz essa frase: é impossível, mas Deus pode. E que você coloque em prática essa frase. É impossível, mas Deus pode fazer na minha vida. É impossível para mim, é impossível para o homem, mas para o Deus que eu sirvo, não é impossível. E Deus, Ele está sempre disposto, queridos, a nos ajudar. Mas é necessário buscarmos ao Senhor, como fez o profeta Josafá, como fez o rei Josafá. E ele buscou o socorro do Senhor. Ele não buscou o socorro no homem, mas buscou o socorro do Senhor. Josafá, como eu já disse, ele tinha recursos, mas ele não usou o recurso que ele tinha, ele buscou o Senhor. E quando nós buscamos o Senhor, a vitória é certa. Amém? Aleluia. Quando nós buscamos o Senhor, o milagre acontece. Amém. Aleluias. E depois dessa vitória, eles estavam ali. Enquanto ele recebe aquela palavra de ânimo, ele recebe aquela palavra, aquela promessa do Senhor, que naquela peleja ali ele não ia pelejar, mas que o Senhor que ia pelejar por ele. E ele se coloca de pé, junto com o povo, ele se coloca de pé junto com os levitas, e adora o Senhor. E ele fala: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Quando nós buscamos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor, Ele olha para nós com o seu olhar de misericórdia. O que é misericórdia? É você olhar a situação de alguém e fazer algo para ajudar aquela pessoa. Isso que é misericórdia. E é dessa forma que Deus olha para nós. Ele olha quando nós clamamos, quando nós nos colocamos diante dEle, que a gente chora, a gente busca com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Quando nós colocamos no Senhor a nossa dependência, a nossa confiança, o que Ele faz? Ele olha para nós com o seu olhar de misericórdia e faz algo para nós. Ele estende a sua mão e fala: o que você quer, meu filhinho? O que você quer, minha filha? Eu estou te ouvindo. O Salmo 34, versículo 15, se não me falha a memória, vamos olhar rapidamente a parte B aqui. O Salmo 34, versículo 15, se não me falha a memória. Salmo 34, versículo 15, a parte B, que diz assim: e os meus ouvidos estarão abertos ao seu clamor. E os meus ouvidos estarão abertos ao seu clamor. Queridos, o ouvido do Senhor, Ele está aberto para ouvir o nosso clamor. Amém? Amém. Aleluias. Ele está aberto para ouvir quando nós clamamos, quando nós buscamos, o Senhor está nos ouvindo.
Tem um outro versículo também dos Salmos, fala que quando nós oramos, quando nós clamamos, fala que o Senhor ele inclina o seu ouvido para ouvir o nosso clamor. Olha como esse Deus é misericordioso, olha como esse Deus é maravilhoso. Aleluias, é esse Deus que realiza milagres. É esse Deus que realizou aquele grande milagre ali na vida do rei Josafá, no reino ali de Judá. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Deus, quando é que Deus faz o milagre? Primeiro, é quando o problema está fora do nosso controle, está fora do nosso alcance. Segundo, é quando nós perdemos o nosso ânimo, nós perdemos a nossa força. Ali o Senhor, ele entra e faz o milagre. E terceiro, é quando nós buscamos ao Senhor, como fez o rei Josafá. Amém? Que nós possamos estar aprendendo, que nós estejamos colocando em prática, como o rei Josafá fez. Um homem que vivia na dependência do Senhor. Um homem que mesmo com o recurso humano, mas o que ele fez? Ele buscou e esperou no Senhor. Então, espere no Senhor. Eu não sei se você tenha algum problema, alguma situação que fugiu do seu alcance, que fugiu do seu controle, que não tem como você resolver, mas eu quero te falar nesta noite, entrega nas mãos do Senhor, chama o Senhor, busca o Senhor, fala para ele, fala, Senhor, eu estou passando esse problema, essa situação, mas eu não tenho como resolver, eu não posso resolver. Fala, Senhor, essa situação, essa circunstância, está tirando as minhas forças, está tirando meu ânimo. Às vezes eu deito, Senhor, para dormir, eu não estou conseguindo descansar minha mente, porque o problema está o tempo todo na minha mente. Senhor, eu estou indo trabalhar, esse problema não sai da minha mente, eu não consigo nem concentrar no que eu estou fazendo, porque esse problema está 24 horas minando a minha mente e está tirando as minhas forças. E aí, busca o Senhor, clame ao Senhor, busca o Senhor de todo o seu coração. Faça igual o Josafá. Chega diante do Senhor e fala, Senhor, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não posso resolver esse problema. Mas eu sei que o Senhor pode. O Senhor é um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Confia no Senhor, que Ele é um Deus que realiza milagres. Ele é o único que pode te dar esta vitória. Porque quando Deus realiza a vitória, quando Deus ele realiza um milagre nas nossas vidas, o nome dele é exaltado, o nome dele é glorificado, e o nome dele espalhou por toda aquela terra ali, o grande livramento que Deus deu ao rei Josafá. Um homem que foi para a batalha, mas não teve que batalhar, porque chegou lá, o exército inimigo já estava morto, já estava tudo tombado lá no chão. É terror, né? Terrorizante. Quando a gente lê assim a palavra do Senhor, eu vou lendo e parece que a gente entra lá dentro da palavra assim, aí chega para guerrear e está lá aquela montoeira de homem morto, porque o Senhor que pelejou, o Senhor que lutou. Aleluias. E queridos, que o Senhor esteja entregando para você nesta noite a vitória que você está precisando. Que o Senhor esteja realizando um grande milagre na sua vida. Porque Ele é um Deus de milagres, como nós adoramos aqui. Ele é um Deus que realiza grandes milagres, um Deus que realiza grandes coisas. Mas se coloque na dependência do Senhor. Não confie no homem, não confie no ser humano, porque nós humanos nós não podemos fazer nada, não podemos dar nada, mas o nosso Deus Ele pode. Ele é o único que pode nos dar vitória, o único que pode realizar milagres nas nossas vidas. Amém? E que o Senhor esteja renovando as suas forças nessa noite. Que o Senhor esteja te dando um novo ânimo para você estar se colocando de pé, como o rei Josafá se colocou de pé, né? Com as suas vestiduras para adorar o Senhor. Enquanto você adora o Senhor, enquanto você se coloca de pé, com as suas vestiduras de adoração ao Senhor, o Senhor, Ele está pelejando por você. Enquanto você se coloca de pé para estar na presença do Senhor, o Senhor já está pelejando por você. Eu creio pela minha fé, que no momento que você se colocou de pé dentro da sua casa hoje, antes de vir para o culto, a hora que você já estava se arrumando para vir adorar o Senhor, eu creio que o Senhor já começou a trabalhar, a agir a teu favor. Você crê nisso? Amém. Quantos creem que o Senhor já começou a agir ao seu favor nesta noite? Que o Senhor já começou a agir para entregar o teu milagre nesta noite?
Porque quando nós nos colocamos de pé, queridos, para adorar o Senhor, Ele se agrada. Ele se agrada e Ele começa a trabalhar ao nosso favor. Ele não quer que a gente fique, né, encolhidinho no canto, triste, mas Ele quer que a gente se coloque de pé como guerreiros, porque Ele está aí na nossa frente para batalhar por nós e para entregar a nossa vitória, amém? Então, se coloque de pé no nome de Jesus.